Olá para todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Eu me chamo Fernanda de Camargo Nunes, faço licenciatura em Ciências Sociais, estou no último semestre. Também sou bolsista de pesquisa do projeto As Espacialidades na Construção do Pensamento Afrodiaspórico e desenvolvo algumas pesquisas sobre o tema racial, especialmente a raça no Brasil. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma importante categoria, um importante paradigma, um conceito da teoria feminista negra, que é a interseccionalidade. A interseccionalidade foi proposta como uma técnica, como método de análise de situações sociais. Foi proposta pela Kimberly Crenshaw, uma jurista negra norte-americana, que escreveu um documento para um encontro relacionado aos direitos humanos. Qual foi a proposta da Kimberly? Ela identificou que a questão racial não era tratada da maneira que necessitava na análise de casos sociais de injustiça. Então, ela propôs uma análise interseccional. E o que seria isso? É uma análise que considera os diferentes eixos, o impacto dos diferentes eixos de subordinação nas situações sociais de injustiça. Ou seja, o que são esses eixos de subordinação, ou também a gente pode chamar de estruturas de opressão, que é o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Esses três eixos, essas três estruturas, elas se formaram mais fortemente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, se estruturaram no mundo moderno, estruturaram a sociedade que a gente vive hoje. Então, eles também são interdependentes, ou seja, um não anula o outro e eles se conversam nas situações sociais. Então, é isso que o conceito de interseccionalidade propõe, a consideração desses eixos de opressão para as análises sociais. Bom, então vamos passar rapidamente por cada eixo de opressão. O capitalismo. O capitalismo hierarquiza grupos sociais e indivíduos a partir da classe social, construiu a classe social. O conflito de classes, Ou seja, quem detém os meios de produção, quem é dono de empresas, enfim, e quem tem apenas sua força de trabalho ali para vender, Não tem acumulação de capital, Não tem uma acumulação de dinheiro. O racismo, então, diz sobre raças superiores, raças mais inteligentes, mais bonitas, enfim, mais adequadas ao mundo social, mais humanas, E que no caso é a população branca em relação à população negra e à população indígena, por exemplo, no Brasil. E o patriarcado que diz, sobre uma superioridade do homem, características ditas masculinas como superiores, como a força, a racionalidade, a inteligência, o pensamento lógico. Então, esses eixos de subordinação, eles hierarquizam os grupos humanos, Eles tornam as diferenças entre os humanos inferiores ou superiores, Eles dão significados a essas diferenças nessa hierarquização que ela é dual. Um é bom, outro é ruim, inteligente, outro é burro. Bom, então diz sobre isso, Esses eixos de subordinação. Então vamos avançar. O capitalismo não. Vamos pensar em um homem branco. Considerando esses eixos de subordinação, capitalismo, racismo, patriarcado, qual eixo de subordinação atravessa um homem branco? O capitalismo.
né, a classe, se esse homem for um homem pobre, por exemplo, né, consideremos um homem pobre. Então, o eixo de subordinação que vai atravessar esse homem, ou seja, que vai oprimir esse homem, que vai subordinar esse homem, é o capitalismo. Agora vamos pensar em outro caso, uma mulher branca. Se for uma mulher branca, né, pobre, é o capitalismo, então, e o patriarcado também vai atravessar essa mulher, né? As construções do patriarcado também vão atravessar essa mulher. Se for um homem negro, o capitalismo, né, esse eixo de subordinação que diz da classe social, e o racismo, que diz da raça. Então, todas as construções raciais vão atravessar esse homem, vão, por exemplo, fazer com que esse homem seja colocado em lugares ruins, como marginal, ou como bandido e etc., né? Que são as narrativas que tem, por exemplo, sobre homens negros. E aí, pensando nas mulheres negras, são atravessadas pelos três, né? Pelos três eixos de subordinação, que é o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Então, esses três eixos de subordinação estão atravessando essa mulher, né? Ou essas mulheres. Bom, e aí é disso a importância da análise interseccional, porque se a gente considera apenas o aspecto de classe, que por exemplo, o que classicamente, né, a gente compreende, né, por exemplo, a partir da sociologia, né, que existe apenas ou somente o conflito de classes, como que a gente vai avaliar, como é que a gente vai analisar com a complexidade devida ou da maneira mais fidedigna as situações de violência que acontecem, por exemplo, com as mulheres negras, se a gente considerar só o capitalismo, se a gente não considerar o racismo e o patriarcado, né? Então, a interseccionalidade diz, né, da necessidade da compreensão dos diferentes eixos de subordinação que atravessam os indivíduos e os grupos sociais, bem como a compreensão de que existem, existem opressões que vão para além da classe, que existem estruturas que formaram o mundo social, que formaram a sociedade para além da classe, para além do capitalismo, né? Então, existe o racismo como um fator estruturante, por exemplo, da sociedade brasileira, existe o patriarcado como um fator estruturante da sociedade brasileira, e é necessário que a gente considere isso, né? Bom, e pensando em educação, como que a gente pode compreender isso dentro, né, da educação, dentro da sala de aula? Bom, quando a gente olha para os... Isso é uma... Isso é uma... Isso é uma proposta de como trabalhar a interseccionalidade, ou como utilizar a interseccionalidade, né, no exercício da profissão, seria compreender que os alunos que estão ali, que os estudantes que se encontram dentro da sala de aula, que se encontram dentro da escola, eles vêm de lugares sociais diferentes. Eles são atravessados por situações, por experiências do mundo social que diferem. Então, não é justo que se trate ou que se olhe para todos os alunos como se eles tivessem as mesmas condições, porque eles não têm, né? Imagina um menino branco que tem uma família estruturada, que tem o apoio do pai e da mãe, que não são ricos, mas que tem ali o apoio familiar, tem o pai e a mãe como referência, não precisa trabalhar necessariamente. Como que o professor vai olhar para esse aluno, por exemplo, e vai analisar ou avaliar o aluno da mesma forma que ele avalia, por exemplo, uma mulher, né, uma menina, que mora só com a mãe e que precisa ajudar a mãe a cuidar dos irmãos ou a fazer o serviço doméstico. Como é que seria justo, então, cobrar da mesma forma esses dois alunos que têm situações particulares,
que têm experiências de vida diferentes, cobrar o mesmo desempenho, o mesmo prazo de entrega, né? E é dessa maneira que a interseccionalidade na contemporaneidade, ela é, para além de um método de análise de injustiças sociais, um paradigma interpretativo, ou seja, olhar situações sociais, as pessoas inseridas nos seus núcleos sociais a partir da compreensão, né, do impacto desses eixos de subordinação na vida das pessoas. A visão clássica da interseccionalidade, que foi essa que a gente trabalhou, que eu tentei passar aqui para vocês, que fala desses 3 eixos de subordinação, é da Kimberly Crenshaw. Uma autora mais contemporânea é a Patricia Hill Collins, que ela vai ampliar um pouco esses eixos de subordinação, vai trabalhar com outras estruturas também, e ela que propõe, então, a interseccionalidade como um paradigma interpretativo, né, como algo mais amplo do que uma técnica ou um método. E, né, para quem quiser aprofundar essa leitura, essa compreensão do que é interseccionalidade. E por hoje é isso, eu espero ter contribuído o possível para a compreensão desse conceito, que é um conceito importante, né, da teoria feminista, um conceito que ajuda a gente a entender a complexidade do mundo social. Enfim, espero que seja uma ferramenta, né, possível de ser utilizada no cotidiano, do trabalho de todos vocês que estão fazendo o curso.